Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos iniciando uma transmissão ao vivo hoje falando sobre as relações abusivas, as relações tóxicas, aquela pessoa que te consome a alma na convivência com você. Estamos transmitindo hoje ao mesmo tempo aqui pelo Insta e pelo YouTube também. E estejam presentes e disponíveis para esse processo de transformação, já que já tem algum tempo que a gente não vem aqui nas lives e agora a gente está retomando novamente. E eu curto pra caramba estar conversando com vocês sobre esses assuntos tão relevantes. Boa tarde, quem está chegando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai colocando seu nome, a cidade onde você está falando e como é esse assunto para você. Você se identifica em uma relação abusiva, já esteve em uma relação abusiva? E quando a gente fala em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, nós não estamos falando somente em um relacionamento de casal, visto que os mesmos mecanismos que fazem você entrar numa relação abusiva no casal é um mecanismo também que te faz entrar em relações de amizades abusivas, aonde tem aquela amiga, aquele amigo que te suga as energias, que te consome, que te manipula, que te faz sentir culpado diante dos conflitos que acontecem, diante dos interesses que acontecem. Então vamos lá. Quem é novo por aqui? Eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou terapeuta integrativo e criador da autoliberação, que é um processo de percepção do seu subconsciente, um processo onde você acessa algo dentro de si que te faz ter um padrão disfuncional, seja um padrão disfuncional na sua vida de trabalho, nos seus relacionamentos de casal, ou na sua saúde física, ou muitas vezes nas suas finanças. Você acaba tendo uma dificuldade de ter o sucesso, a realização que você gostaria, e esses motivos se encontram dentro de você, em bloqueios, em traumas, em situações do seu subconsciente que te levam a sabotar repetidamente aquela área da sua vida. E no relacionamento de casal, com frequência, as pessoas relatam: Dr. Jim, parece que eu tenho dedo podre para escolher homem. Dr. Jim, eu tenho um dedo podre para escolher mulher. Todo relacionamento que eu entro, eu como pão que o diabo amassou, sofrendo no relacionamento, eu não aguento mais isso. Então, o que acontece? Por que se repete esses relacionamentos? Com frequência, os meus alunos, os meus pacientes, os meus clientes, os meus mentorados, trazem questões que se repetem de adultério no relacionamento, questões que se repetem de agressões verbais. Meu marido só me critica, Dr. Jim. Os namorados que eu arrumo, todos terminaram comigo e ainda colocaram a culpa em mim, e eu demorei quase um ano para conseguir me recuperar daqueles términos, e agora eu não aguento mais, eu não quero mais nem entrar em relacionamento com medo de dar ruim de novo. Então, são esses as dinâmicas que com frequência acontecem nos relacionamentos de casal e que revelam relações tóxicas ou abusivas. E esse é o assunto da nossa live de hoje, e nela nós também te conduziremos em um processo de autoliberação, que é um desbloqueio do seu subconsciente. Quem nunca participou vai ter oportunidade hoje, quem já participou vai ter a oportunidade de direcionar
esse processo de liberação de traumas para a sua vida amorosa hoje. E como isso se conecta com você, deixa eu ver aqui os comentários, estejam presentes, dispostos, disponíveis para um processo de transformação. Vem comigo. Boa tarde, Strocelli. Fala Orlando Mourão, nosso querido aluno, staff do Método Autoliberação para a Vida. Kaline Formiga, doutor, foi morar em São Paulo? Eu fui, já tem um tempão já, morei 1 ano lá, depois morei 1 ano em Fortaleza, 1 ano e meio em Fortaleza, já estou há 2 anos aqui em Goiânia, de voltas. E a Kaline está perguntando como quebrar ciclos familiares. É exatamente disso que a gente está falando aqui, viu, Kaline? Esteja conosco aqui, porque, via de regra, você começa a perceber que esse mesmo padrão de estar em relações abusivas foi vivido por você, pela sua mãe, pelas suas tias, pelas suas primas, e tudo vai se repetindo dentro do seu sistema familiar. Então, vamos para a gente liberar isso, porque hoje eu vou te ajudar a se libertar desse padrão. E boa tarde, Cleusa Oliveira está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Boa tarde, Carme. Boa tarde, Lúcia. Seja bem-vinda. Crissandra Rebouça, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco. Lúcia Antunes, de Santana do Livramento. Muito bom ter vocês aqui. Então, compartilha aí comigo como que é a sua experiência com isso, o que esteja presente no sentido de mostrar o que você precisa. Eu estou aqui para vocês, então é necessário que vocês conversem comigo para que eu possa entregar exatamente aquilo que você precisa. Olá, Ilma Almeida, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Edlaine, boa tarde, doutor, excelente profissional. Muito obrigado, Edlaine. Doutora Iomara, fã do seu trabalho. Obrigado. Grato também, querida. Kaline Formiga está perguntando, como funciona isso, doutor? Vou explicar. Quem aí já fez uma autoliberação comigo? Coloca aí nos comentários, como foi a autoliberação para você? Como foi a experiência de realizar uma autoliberação comigo? Aqui, ou no método ALV. Altamira está colocando que foi libertador. Boa tarde. A Kaline está, inclusive, reafirmando isso mesmo. As mulheres da minha família têm esse mesmo padrão de sofrimento. Altamira, preciso me libertar da repetição das relações no relacionamento amoroso. Estou repetindo minha mãe. Então é aqui mesmo, viu, Altamira? Porque já já eu vou te conduzir em um processo muito poderoso, onde você vai se libertar desse padrão de repetir relacionamento com pessoas narcisistas, homens, mulheres, que dominam, que manipulam, que estão sempre perseguindo o interesse próprio, subjugação, manifestação de poder, ou simplesmente brincam de judiar, brinca de fazer mal, brinca de fazer a outra pessoa sofrer, simplesmente para se sentirem mais poderosas nas relações. Os abusadores são psicopatas, os abusadores são pessoas que subjugam pelo prazer. O Orlando Mourão está trazendo aqui sobre a autoliberação, algo transformador. Abriu meus olhos para muitas coisas que não via. Continuo fazendo há 5 anos. Parabéns, meu amigo. É isso aí. Eu vou explicar já já o que é autoliberação e como a gente vai proceder nela aqui. Mas eu já adianto que é um processo de transformação, semelhante a um processo meditativo. Mas antes, vamos tentar identificar um relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, você, via de regra, se sente diminuído.
dentro desse relacionamento, aonde a outra pessoa te oprime, a outra pessoa te manipula, a outra pessoa impede que você seja você mesma, privando você de vestir as roupas que você vestia, privando, fazendo chantagem, e muito eficientes inclusive, para que você não se relacione com as pessoas que você se relacionava antes, principalmente da sua família, ou amigos anteriores, ou amigos quaisquer, aonde dispute algum interesse, alguma presença com esse abusador. Essa pessoa te impede de ser você mesma, de escutar as músicas que você escutava. Essa pessoa quer que você viva para servi-la. Um abusador, de um modo geral, ele tem traços narcisistas, ou seja, de autorreferência positiva exagerada. O que é isso? Eu sou, eu posso, eu consigo, eu domino, aqui eu mando. Porém, numa relação isso é extremamente destrutivo. Por quê? Numa relação existe 3: você, o outro e nós dois. Então, existe comportamentos, interesses, pensamentos, sonhos, realizações que são só suas e você tem total direito de tê-las. Tem interesses, sonhos, desejos, jeitos de ser, gostos que é só do outro e o outro tem total e absoluto direito de ter. E existe interesses, atividades, sonhos, sentimentos, realizações que são de ambos, são compartilhadas por ambos. Porém, a pessoa que vive em um relacionamento abusivo, manifestando as suas características de dependente emocional que é, ao lado de um abusador narcisista, psicopata, esse abusador faz com que você se volte totalmente para a vida dele ou dela, porque a gente sabe que pelo perfil masculino é mais comum ter homens dominadores, pela sociedade machista da qual nós viemos, já não está tanto assim mais, mas nós viemos de uma sociedade machista. Nós temos que os homens predominam mais nesse arquétipo de domínio e de subjugação, porque é próprio da energia masculina. Porém, existem mulheres, geralmente extremamente ligadas ao próprio pai dominador, ao próprio pai narcisista, ao próprio pai que abusou psicologicamente, emocionalmente de sua mãe. Tem mulheres também que desenvolvem esse padrão e, com frequência, no relacionamento de casal, se associando, se casando com homens extremamente submissos, inseguros e fazendo-o privar-se também da sua própria liberdade, fazendo com que esse homem também a supra o tempo todo com a presença e a dedicação absoluta. Então, eu estou descrevendo o que é uma relação abusiva, o que é uma relação tóxica, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar em um processo de autoliberação, que é semelhante a uma meditação guiada, onde por um período de 10, 12 minutos você vai fechar os seus olhos e seguir um caminho mental, aonde nós vamos olhar para o relacionamento atual que você está vivendo, o que está pegando e te fazendo sofrer no seu relacionamento atual. Nós vamos descobrir da onde vem, qual é o trauma que está causando esse seu sofrimento no relacionamento atual, e nós vamos liberar esse trauma, te desentrelaçar quanticamente dessa cena dolorosa, difícil, sofredora do passado que se repete no seu relacionamento atual. Já vou explicar como que funciona o processo. E já indo para esse caminho, para a gente fazer logo a nossa autoliberação,
Deixa eu só ver os comentários aqui no YouTube. Terapeuta Mari, Dr. Jim, o senhor faz a diferença, pode acreditar. Acompanho há anos e o trabalho desse querido profissional. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado mesmo. Marlene Cândida, as autoliberações são transformadoras. Muito obrigado, fico muito feliz. A Carmen está trazendo, eu tive um relacionamento abusivo, consegui me livrar, mas foi muito difícil, tenho medo de repetir. Então veja bem, gente, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Eu acho que já ficou claro o que é uma relação abusiva, né? A relação abusiva é onde existe um narcisista, abusador, às vezes até um psicopata, e ao lado desse narcisista, desse abusador, dessa pessoa opressora, controladora, existe sempre uma pessoa dependente emocional. Porque um abusador que entra num relacionamento com uma mulher, por exemplo, que esse é o jeito mais comum, o homem abusador e a mulher submissa, mas vamos colocar isso como exemplo, mas pode ser o contrário também. Mas um homem que seja abusador, narcisista, que pega uma mulher que está dentro de si, em plenitude com a sua própria vida, com a sua própria autoestima, com comportamentos, atitudes e sentimentos de adulto, o que vai acontecer? Na primeira opressão, na primeira tentativa de controle, essa mulher sai fora. Essa mulher ganha o seu espaço e fala, aqui não. Porém, o dependente emocional é uma pessoa que está, via de regra, entrelaçada com os seus traumas de infância, por isso nutre sentimentos de infância, via de regra, entrelaçada com as próprias carências, as próprias faltas que sentiu na própria infância e projeta sobre as suas relações a carência que sentiu do pai ou da mãe, via de regra. Então, nesse sentimento de criança, ela se sente pequena, com a necessidade de obedecer, com a necessidade de subjugar, com a necessidade de submeter-se. E aí é que mora o perigo, porque junta a fome com a vontade de comer. Junta um que quer dominar com uma pessoa que aceita e se encaixa e de certa forma deseja ser dominada, deseja ser subjugada, deseja, por mais maluco que pareça, no sentido inconsciente do desejo, chamamos isso na psicanálise, na psicologia, de punção, aonde a pessoa tem uma punção de ser agredida. Então encaixa direitinho quando encontra um agressor. Por isso que as mulheres muitas vezes falam de forma comum, vulgar, eu tenho o dedo podre. Por que é o dedo podre? Porque é escolha. Tem 10 homens querendo ela. Ela escolhe o homem que é abusador com o dedo dela. Porque tem dentro de si um impulso de ser agredida, de ser subjugada. Eu fiz um Reels mais cedo contando um caso de uma senhora de 60 anos que eu atendi, que já há 40 anos era oprimida, agredida, subjugada por um marido alcoólatra e dependente químico que não trabalhava. Ela trabalhava 2, 3 jornadas de trabalho para sustentar a casa e os filhos. Esse marido tirava o dinheiro dela para beber, para usar crack. Chegava em casa, espancava ela com frequência. E todo mundo olhava para isso. Ela contando que ela já tinha perdido todas as amizades, que ela já tinha perdido todas as esperanças, a família não queria falar mais com ela, nem a polícia dava mais atenção para ela. Por quê? Porque ela contou assim, quando o meu marido, no outro dia, depois de me agredir, depois de dar aquele bafafá, e isso desde antes da lei da Maria da Penha, ele voltava no outro dia, ela colocava ele para dentro de casa de novo. Ou seja, ela continuava o relacionamento, porque ela necessitava
daquela agressão, de viver, era uma pulsão, era um impulso. Porque quando nós fomos liberar o trauma, e é isso que a gente vai fazer hoje, que fazia ela repetir esse padrão, o que nós encontramos? Parará, o relacionamento do pai com a mãe. Às vezes a gente encontra o relacionamento dos avós, e via de regra a gente encontra relacionamentos anteriores, com frequência, aonde o pai agredia a mãe a vida inteira. Também o pai alcoólatra, também a mãe submissa e dependente emocional, e apanhando desse pai dia após dia. E qual que é o sentimento dela? Raiva. Raiva não só do pai que agredia, mas raiva da mãe que permanecia no relacionamento. E o sentimento de raiva é um dos sentimentos que te entrelaçam a imagens mentais dolorosas do seu passado. Vou explicar especialmente para os mais racionais e céticos, para as pessoas que precisam entender de forma mais técnica, já que sou um homem da ciência e realmente tive muita resistência quando eu descobri tudo isso, porque eu preciso de provas, eu preciso de ciência para embasar, eu sou médico, psiquiatra. E aqui vai a explicação técnica, científica, que explica toda esses mecanismos, ok? Mas antes, deixa eu ver os comentários novamente aqui, que eu amo que vocês compartilhem comigo. Bonjour da França, Dr. Jim Tita Zorzi, obrigado, seja bem-vinda, está aqui pelo YouTube. E vamos lá, Orlando Mourão está compartilhando. Já tive caso como esse com uma tia na infância e vi meu pai brigar várias vezes com ele. E aí o que acontece? Esses padrões, assistidos ou não, eles se repetem, e eu vou explicar agora por que eles se repetem. Mas antes, deixa eu só ler aqui o que a Josélia colocou. E a relação com a depressão pode ser uma causa desse suposto abusador? Sim. Na verdade, a depressão, ela vai ser agravada pelo relacionamento abusivo, mas não uma causa, digamos assim, primária. Geralmente, essa depressão, ela vai ser a mesma causa traumática que coloca a pessoa na relação abusiva. Então, toma aí a explicação científica do que eu estou falando. Quem aí já ouviu falar em lei de atração? Coloca aí, põe uma mãozinha, fala eu, só para eu nivelar aqui, para eu saber aonde vocês estão. Vocês já ouviram falar em lei de atração? O que é lei de atração? O que uma pessoa... A lei de atração é muito divulgada hoje na internet, nos meios de comunicação. E o que você precisa fazer para manifestar, para criar, co-criar, atrair uma realidade, um objetivo que você queira? Coloca aí nos comentários o que você precisa fazer. Quero saber onde vocês estão nesse conhecimento, para eu ver até onde eu preciso aprofundar. Alexandra, lembro de você, Alexandra. Fiz constelação contigo e também o método ALV tem transformado minha vida. Gratidão. Obrigado, Alexandra. Da França. Seja bem-vinda. Então, a constelação familiar é uma das bases desse trabalho que a gente desenvolve aqui e que eu venho aprimorando através da autoliberação. Então, a Ana me respondeu. Obrigado, Ana. Ana Carol Silva. Atraio tudo que vibro e acredito. Exatamente. Então, quando você quer, através da lei de atração, manifestar uma realidade, você precisa vibrar, você precisa acreditar, você precisa focar, você precisa
ter em sua mente aquela imagem mental daquilo que você quer criar, correto? Então, se você quer comprar uma casa, você precisa visualizar na sua mente uma casa. Se você quer comprar um carro, você precisa visualizar na sua mente um carro. E o que eu descobri é que não só as imagens mentais que você deseja são atraídas para o seu campo de realidade, mas também as imagens mentais que você odeia, aquilo que mais te dói da sua história familiar, aquilo que mais te dói do seu próprio passado, da sua infância, imagens mentais com as quais você se entrelaça, se vincula quanticamente, imagens mentais de traumas. E eu descobri os 4 sentimentos que te entrelaçam, que te ligam, que te emaranham com essas imagens mentais dolorosas, que são o sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo. Se você sentir raiva, pena, vergonha ou medo de qualquer tipo de imagem mental, de forma muito intensa, esses sentimentos, você vai estar entrelaçado com aquilo, atraindo mais do mesmo. Ou seja, sabotando a sua própria vida com mais do mesmo daquilo. Então, você quer ser feliz no seu casamento, por exemplo, mas lá no seu subconsciente está o seu pai traindo a sua mãe. A lembrança de uma discussão que eles tiveram, aonde o seu pai estava traindo a sua mãe. E você lembra daquilo com raiva, com tristeza, com mágoa, com dor. Você vai atrair o que para o seu relacionamento? Coloca aí nos comentários, deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Você vai atrair, vai manifestar no seu relacionamento traição, ou tendo um impulso incontrolável de trair, como o papai fez, ou escolhendo a dedo um homem que tem no seu campo de atração trair, ou seja, sendo traída. Então, nesse sentido, a gente fala de uma autorresponsabilidade radical. A gente fala de uma autorresponsabilidade gigantemente intensa, onde tudo que você vive está relacionado com o que você está nutrindo dentro do seu coração, dentro do seu subconsciente. Então, a autoliberação é um processo que eu vou te conduzir agora, aonde nós vamos olhar para o seu... É um processo de aproximadamente uns 10 minutos, 7 a 10 minutos, aonde você vai fechar os seus olhos durante esse período e você vai visualizar algumas imagens. Primeiro a gente vai fazer um exercício de relaxamento e de respiração. Depois a gente vai fazer um olhar para o problema. Você vai olhar para o problema. Você vai olhar para o seu relacionamento atual conflituoso, aonde você não se sente amada como gostaria, aonde você sente ciúmes, ou seu marido sente ciúmes de você, como a Lúcia Colar está trazendo aí, de repente me vejo com um ciúme doentio, imagino cenas, me fecho e fico sem conversar com meu marido por dias. Aí eu te pergunto, Lúcia, quem foi que também teve esse padrão? Seu pai ou sua mãe? Porque você está repetindo como um sentimento adotado do passado. Então, assim como você manifesta objetivos, você manifesta também imagens mentais negativas, através dos sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo. Sentiu pena da mamãe porque foi traída, você acaba sendo traída. Sentiu raiva do papai porque ele era opressor, você acaba manifestando na sua vida um homem opressor, ou começa a ser opressora, às vezes com seus filhos, às vezes no seu trabalho, com seus alunos. Por exemplo, eu já atendi mulheres em relacionamentos abusivos, aonde ela foi abusada
sexualmente quando criança, e aquele sentimento de opressão, de subjugação, de um abuso de infância, fazia ela ser abusada moralmente, psicologicamente, oprimida psicologicamente no seu relacionamento dia após dia. Ou seja, o abuso não era mais sexual, mas o sentimento era o mesmo. E é isso que liga o trauma ao contexto de vida atual. É o sentimento. Não é assim que a lei de atração fala? Quando você quer atrair alguma coisa para a sua vida, você precisa vibrar, você precisa sentir aquilo como verdade. Então, nesse processo que a gente vai fazer agora, a gente vai olhar para, depois de um exercício de relaxamento e de respiração, a gente vai olhar para o seu maior problema do relacionamento. A gente vai ver qual que é o sentimento que tem, sentimento esse que te liga a um trauma. Algo que aconteceu assim, ou no seu início dos seus relacionamentos, ou na história do seu sistema familiar. Um trauma é uma imagem mental de um sofrimento semelhante ao qual você se vincula pela raiva, pena, vergonha ou medo. E aí a liberação é o quê? Quando você vai estar de olhos fechados, visualizando o trauma. Seja, por exemplo, o seu pai impedindo a sua mãe de ir na casa da mãe dela. Seja o seu pai reclamando que a sua mãe está gastando demais, que não é para gastar. Seja o seu pai traindo a sua mãe, mandando ela calar a boca ainda por cima de tudo. Qualquer que seja a cena, você vai estar de olhos fechados, visualizando essa cena. E você vai fazer falas que são semelhantes às falas da constelação familiar, que te ajudam a se libertar desse sofrimento. Você vai dizer: pai, mãe, eu desisto dessa briga. Pai, mãe, eu não aguento mais esse sofrimento. Pai, mãe, eu concordo com tudo do jeito que foi. Eu desisto de brigar contra essa cena, porque brigando contra essa cena eu me agarro nela e eu manifesto na minha vida atual. Brigando com o seu jeito de ser opressor, pai, eu só escolho o homem opressor. Então eu deixo o senhor ser do jeito que é e eu me liberto. Sentindo pena da senhora mãe por ter sido oprimida, hoje eu estou sendo oprimida no meu relacionamento. Então, mãe, eu desisto da pena. Aceito, concordo e agradeço a senhora por ter carregado o peso desse relacionamento abusivo que a senhora viveu e sigo adiante, mais forte, para ser só eu, para trazer só os meus sentimentos, não os seus sentimentos e os seus destinos. Mãe, eu te devolvo o seu destino. Entende? Por quê? Porque existia ali uma fidelidade, aonde você não queria deixar a sua mãe sozinha no sofrimento dela. Isso é um mecanismo do subconsciente chamado eu por você, que em algum outro momento eu posso me delongar, mas agora a gente vai partir para cima, realizar a autoliberação. Quem está comigo para fazer a autoliberação durante os próximos 7 a 8, 10 minutos no máximo, você vai precisar estar em um lugar que não vão te incomodar, não vão te interromper. Pode ir para o banheiro, tranca a porta, para o seu quarto, em algum lugar onde ninguém vai te interromper, que eu estou aqui ligando uma música que tem o objetivo de te ajudar a se entregar ao processo, tem o objetivo de te ajudar a se entregar emocionalmente. Então, durante o processo, evite racionalizar, permita-se sentir, permita-se emocionar, permita vir as imagens que vêm na sua mente. Eu coloquei a música, eu quero que vocês me deem um feedback, por favor. Tá bom o volume? Você escuta bem a música e a minha voz? Pessoal, aqui no YouTube, no Insta. Vocês estão conseguindo escutar bem a música e a minha voz? Está confortável do jeito que está? Andressa, obrigada por existir. Você é enviado do Pai aqui para ajudar. Muito obrigado, Andressa.
me sinto muito honrado. E de fato, tudo que eu trago parece que não vem de mim mesmo. A verdade é essa. Porque eu não posso me vangloriar de curas tão fantásticas que eu vejo acontecer no meu dia a dia, de pessoas com relacionamentos destruídos e de repente restaurados, pessoas com adoecimentos físicos graves, que a gente libera o trauma que causava o adoecimento e esse adoecimento vai embora. Realmente eu me sinto apenas um canal dessa mensagem. Mas vamos lá. Luciano Antunes, estou quietinha dentro do carro, no estacionamento, chegando no serviço. Ainda bem que cheguei cedo. Maravilha, Lúcia. Vai dar certo. Então, a partir desse momento, feche os seus olhos. Respire profundamente. Sentindo a própria respiração. Sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Sentindo a própria respiração, você desapega de controlar os seus pensamentos, de resolvê-los, de dar sequência. Cada pensamento que vem, você solta ao ar, como se fosse um balão. E à medida que esse balão com esse pensamento vai se distanciando, você volta imediatamente a sua atenção à sua respiração, ao ar que entra e sai dos seus pulmões, aos movimentos respiratórios, aos movimentos do abdômen. Leva toda a sua atenção aos seus pés, permitindo que seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. Você permite relaxar as suas pernas, suas coxas, seu quadril se relaxa, se repousando sobre a cadeira. Você permite relaxar a musculatura do seu abdômen, coluna lombar, todo o seu tórax se relaxa. Você sente relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Se relaxa seu pescoço, face, todo o seu corpo se relaxa. E com a disposição sincera de ser feliz no seu relacionamento, com a disposição sincera de amar e ser amada, com a disposição sincera de ter um relacionamento duradouro, com cumplicidade, com paixão, com química, com amor, companheirismo, você se dispõe agora a olhar para a sua vida cotidiana atual, no que diz respeito ao relacionamento de casal. Você olha para o seu casamento, o seu namoro, ou talvez você não esteja em um relacionamento e você olha para isso. Veja o que está pegando. Talvez você não se sinta valorizada, valorizado. Talvez você seja agredida com palavras, criticado o tempo todo. Talvez você sinta a distância do seu marido, da sua esposa, por não receber um carinho, um abraço. Talvez haja traições. Talvez você se sinta diminuída o tempo todo. E olhando para isso que pega e que acontece no seu relacionamento, você diz em voz alta, sentindo no seu coração: eu não aguento mais isso. Diga em voz alta aí onde você está, sentindo como uma verdade, para que isso reforce em seu subconsciente, na sua mente, no seu corpo, a verdade de que, diga, eu cansei de sofrer. Diga, eu quero ter paz em meu coração. Repita, eu quero ser feliz em meu relacionamento. Diga,
E para isso eu estou disposto a ver o que tem de ser feito e a fazer o que tem, a ver o que tem que ser visto e a fazer o que tem de ser feito. Diga sentindo dentro do seu coração para que tenha disposição, porque agora, respirando profunda e lentamente, você se conecta com o seu próprio passado, com a sua infância, ou com o seu passado familiar, especialmente o relacionamento dos seus pais ou dos seus avós. E você vai naquela cena, que é muito semelhante às cenas que você vive hoje, cenas de opressão, cenas de subjugação. Aí, agora, de olhos fechados, você enxerga em sua tela mental aquela cena do passado, de dor e sofrimento, da sua mãe, do seu pai ou talvez dos avós. E olhando para essa pessoa que sofreu exatamente o que você sofreu, talvez a sua mãe, talvez seu pai, talvez avós, você olha na face dessa pessoa você percebe o sentimento dela. E você diz: eu vejo o seu sofrimento e sofro também. Sofri muito e sofro até hoje. Mas eu não aguento mais sofrer. Quando eu te julgo, eu me condeno. Negando a sua vida, eu repito a sua história. Eu não aguento mais isso. Então eu desisto. Respire profundamente, puxando pelo nariz e soltando pelo nariz e pela boca. Como colocando para fora algo que você carregou por tanto tempo. Diga em voz alta, sentindo como verdade no seu coração: eu desisto de mudar o que aconteceu. Para que eu tenha paz, para que eu seja feliz no meu relacionamento, eu concordo com tudo do jeito que foi. Do seu sofrimento, a nossa família se formou. Por isso eu senti culpa. Mas agora eu vejo a verdade. Eu saí ganhando. Então eu só tenho a agradecer. Veja o que muda no olhar dela. Ela que sofreu a opressão, essa pessoa, mas que agora você devolve a dignidade, a grandeza. E agradecendo, você vê no olhar que muda, com satisfação e honra. E agora, você olha para a pessoa que oprimiu, a pessoa que foi narcisista, a pessoa que foi controladora, que abusou emocionalmente,
na sua história familiar. E você diz, em voz alta, sentindo no coração, olhando dentro dos olhos dessa pessoa: eu vejo sua agressividade. Eu vejo a sua opressão. E isso dói em mim. Eu me revoltei com isso. E através dessa revolta, eu me liguei a você. E sofri muito. E sofro até hoje. Sendo oprimida nas minhas relações. Escolhendo homens opressores. E eu não aguento mais isso. Então, para que eu tenha paz no meu coração, para que eu seja feliz no meu relacionamento, eu desisto dessa revolta. Respire profundamente, puxando pelo nariz, soltando pelo nariz e pela boca, como colocando para fora algo que você carregou por tanto tempo. E simplesmente desista dessa briga, dessa revolta, dessa dor. E olhe nos olhos e diga: eu reconheço o seu valor, a sua grandeza. Você está na origem da nossa família, na minha própria origem, e por isso eu te agradeço. Deixo com você a sua agressividade, a sua sede de poder, de controle. Concordo com tudo do jeito que foi e sigo mais leve para viver só o que é meu. Muito obrigada. Veja o que acontece quando você diz essas palavras. Veja o que acontece quando você se liberta das mágoas que nutriu contra os opressores da sua família, contra os controladores da sua família. Veja o quanto você fica leve e livre para carregar só o que é seu, quando você desiste de julgá-los. E agora você observa que após você dar lugar no seu coração a essas relações abusivas do seu sistema familiar ou do seu passado de relacionamentos anteriores, uma reconciliação acontece, uma paz reina, e você simplesmente agradece pela oportunidade que você tem hoje de ser feliz no seu casamento, no seu relacionamento, de ser feliz ao lado de alguém. E aos poucos, trazendo todas essas percepções, trazendo esse alívio e essa paz de quem é humilde, você vem voltando aos poucos, pro aqui, pro agora, e lentamente, ao seu tempo, poderá abrir os olhos e trazer os seus feedbacks. Como foi a experiência para você? Coloca aí nos comentários. O que você viu? Quem apareceu
na sua tela mental o seu pai com a sua mãe, um tio e uma tia, seus avós, e especialmente, como você se sentiu após fazer as falas de liberação? Porque essa é a autoliberação. Aqui, obviamente, é uma amostra, é um pouquinho daquilo que a gente faz nos nossos cursos, nas nossas mentorias. Mas se você quer aprofundar mais, se você quer assistir uma aula gratuita do método ALV, coloca aí nos comentários ALV, as 3 letras ALV, que você vai receber uma aula gratuita do método Autoliberação para a Vida, onde a gente libera não só traumas de relacionamentos, mas também traumas de finanças, de profissão, de saúde física, traumas que te levam a sentir depressão, ansiedade. Quem está no YouTube, na descrição do vídeo tem um link. Você clica nesse link da descrição do vídeo, você tem acesso aos nossos cursos e mentorias. Vou deixar salvo, porque uma autoliberação, conceitualmente, você faz repetidamente. E cada vez que você repete uma autoliberação, você acessa mais conteúdos. Então, se você não assistiu o começo da live, você volta e assiste depois. Se você fez essa autoliberação, volta pelo menos na autoliberação e repete ela, que você vai ver que você vai acessar mais informações. Na próxima vez que você fizer, agora, por exemplo, a Ilma relatou que veio pai e mãe. Pode ser que na próxima venha pai e mãe numa outra circunstância de conflito. Ou venha um tio, uma tia, um avô e uma avó, que de qualquer maneira você está entrelaçada com isso aí. Então, Lúcia está compartilhando, foi maravilhoso o resultado após as falas. Viu meu pai e minha mãe. Parabéns, Lúcia, obrigado pelo feedback também. A Psi Vanessa Vasconcelos viu o pai e a madrasta. Sim, gente, isso é padrão, isso é exemplo. E que te traz sentimentos. Essa imagem mental do seu pai com a madrasta brigando é algo que você traz para o seu relacionamento. Lembra? Você manifesta a realidade através de imagens mentais, mesmo aquelas imagens que você briga contra elas. E aqui, na autoliberação, a gente libera, seja através da autoliberação, que é esse processo coletivo aqui que nós estamos fazendo, onde eu conduzo várias pessoas num processo mais genérico, ou seja, através de uma liberação emocional, de uma sessão individual de liberação emocional, que a gente faz online ou presencialmente aqui em Goiânia. Mas os resultados do online são fantásticos, são maravilhosos, tanto quanto os presenciais. Na sessão individual, eu conduzo você a olhar para o seu trauma. Você me relata qual é o seu trauma. E eu te conduzo a olhar exatamente para o trauma. E te conduzo em falas específicas com as pessoas envolvidas no trauma, com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com a avó. Coloca aí nos comentários. Como foi a experiência para você? Quem apareceu? Sentiu alívio no final? Esse é o mais importante. Genilza, gratidão, me sentindo mais leve. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Olha só, isso não é difícil, né? Na verdade, isso é o mais frequente. O seu pai e a sua mãe só viveram isso porque seu avô e sua avó viveram. Então, a repetição está indo para a sua vida também. Michele Atelier acabou de entrar. Amiga, volta na live, eu vou deixar ela salva. Assista a live, você vai curtir pra caramba. Eliane Lima, meu pai era evangélico, criticava tudo. Sim. E aí, o seu marido critica tudo também? É isso que você tem que parar para perceber.
Rafaela Pimentel. Meu avô, eu não o conheci, mas minha avó me criou, contou o que passou com ele e vivia exatamente isso. Mas agora estou leve e sinto que mais uma chave virou. Que legal, Rafaela, parabéns. E aí, gente, olha o que complica muito o meio de campo. Mesmo situações que ninguém te contou. Aqui a Rafaela, a avó dela contou. Mas mesmo situações que ninguém nunca te contou, você acessa no inconsciente coletivo familiar e traz padrões. Então, olha a importância de você entrar num processo de consciência expandida, de olhos fechados e se permitir vir as imagens. E com frequência nas minhas sessões individuais, a pessoa fala assim: ó, doutor Jim, não me contaram nada não, mas tá vindo aqui como se a mãe da minha mãe tivesse apanhado muito do meu avô. A impressão é que meu avô bateu muito na minha avó. Ninguém nunca me contou isso, mas está muito nítido. E é batata. A gente vai lá, libera o relacionamento dessa cliente, dessa mentorada, melhora imediatamente. Aí o Orlando está trazendo: achei que era sobre postura e gráficas do meu pai, mas vi minha mãe julgando ele. Olha só, aqui foi um excesso de crítica da mãe para com o pai. Tá vendo como acontece para um lado e para o outro? Tanto o homem quanto a mulher muitas vezes tem esse posicionamento. E é bem interessante isso, porque quando uma pessoa, olha bem, escuta isso aqui para a gente finalizar. Quando uma pessoa está ligada a uma cena, ora ela pega uma personagem, ora pega outra. Olha que interessante. Ora ela age como a mãe submissa, ora ela age como o pai opressor, porque ela está ligada na cena de opressão. Por exemplo, já que o assunto hoje que nós estamos trazendo aqui é relacionamento abusivo, conflituoso. Sabrina: e quando não conseguimos identificar o trauma? Então, é uma questão de exercício. Você pode voltar na live e refazer. À medida que você insista e persista, você vai revelar. Ou você pode ter a minha ajuda individual em uma sessão. A gente pode, com certeza, individualmente a gente acha o trauma. Mas olhar para o trauma com frequência é doloroso. E o seu subconsciente tampa isso. Tem gente, inclusive, que não lembra nada da infância. Olha que interessante. E quando ela não lembra nada da infância, não é que ela não lembra nada da infância. Se você acessa até informações que aconteceu na geração passada, imagine da sua infância. É porque o subconsciente tampa as coisas da infância para não lembrar de um abuso, para não lembrar de uma violência, para não lembrar do pai batendo na mãe. Mas mesmo sem lembrar, você está com aquilo no subconsciente causando conteúdo e causando o quê? Briga no seu relacionamento. Então por isso a importância do processo. A Regiane: nossa, eu vivo o mesmo que minha mãe viveu, marido sendo possessivo. Exatamente. E o meu também foi da minha mãe criticando meu pai constantemente. Olha que interessante. Vamos liberar isso, galera. E para isso vocês podem contar comigo. Vera Lúcia aqui no YouTube está trazendo: não sabia que eu tinha raiva do meu pai e pena da minha mãe. Vi muitas cenas de motivos que meu pai dava para sentir ciúmes e medo. Isso aqui é batata, gente. Na hora que eu encerro uma sessão de liberação emocional com um cliente, com um paciente, ele fala assim para mim: ó, doutor Jim, nunca imaginei que isso estava ferrando o meu relacionamento. Nunca imaginei que isso que causava toda essa treta que eu estou tendo com meu marido. Nossa, doutor Jim, eu já até separei por causa disso. Não imaginava que era isso. Por quê? Porque o subconsciente tampa, você não imagina que é aquilo. E eu fiz inclusive uma postagem no Dia dos Pais, onde eu coloquei assim: meu pai, meu herói, meu bandido. Por quê? Porque ali no Dia dos Pais ninguém reconhecia que tinha ressentimentos em relação ao pai, porque um verniz social, e principalmente no momento do Dia dos Pais,
É meio que não, imagina, meu pai é maravilhoso, nunca ia ter raiva do meu pai. Só que a raiva está lá no subconsciente, trazendo conteúdo e trazendo problemas. Então, quando você se submete a um processo como esse aqui que a gente criou, que é a autoliberação, que é a sessão individual comigo de liberação emocional, você acessa e você, sem dúvida alguma, tem a capacidade de se libertar disso. Então a Vera Lúcia está falando que não imaginava que sentia isso, mas quando ela entra no processo, de olhos fechados, entra na imagem, poxa, vem tudo nítido pra caramba. A Vera até continua. Quando consegui falar com os meus pais, me senti leve e livre. Senti um alívio imediatamente. Gratidão, Dr. Jim. Parabéns. Gratidão, Vera Lúcia, por estar aqui. E parabéns pelo seu resultado, pela sua conquista. Porque liberar traumas de infância, liberar mágoas da infância é uma grande conquista que você conquistou, que você conseguiu. E você pode contar comigo nesse processo, tá bom? Então, se tudo isso fez sentido para você, me manda no direct, fala o que você precisa, link da bio, tem várias opções. Você que é terapeuta, quer aprender a aplicar a técnica individualmente, eu estou aqui presente, disposto, disponível para te ajudar. No link da bio tem várias formas de você estar com a gente, beleza? Um forte abraço a vocês, excelente tarde. Tenho que ir para os meus atendimentos, que eu já estou inclusive atrasado, para variar. Mas fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais.